Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças ao nosso Deus por mais uma sexta-feira de estudo que a gente pode estar, mesmo que à distância, mas ligados pelo Espírito Santo, para meditar um pouco mais da Palavra de Deus, para que a gente possa também, além de meditar, guardar no coração e praticar, e consequentemente que a gente possa também estar dividindo o que a gente vem aprendendo. Então hoje voltamos ao Antigo Testamento, Gênesis capítulo 42 hoje, certo? Eu já vou pedindo ajuda aí, se já tem alguém online, se já tem alguém junto com a gente aí conectado, que dê um ok aí, se está chegando o áudio, se está tudo legal, para a gente poder iniciar a nossa reunião de crescimento. Hoje então, meditação sobre Gênesis capítulo 42. Amém? Eu vou dar uma olhadinha aí, se já tiver alguém online, por favor, só botar um ok do áudio aí, que a gente já inicia. Amém? Show de bola. Então, agradeço já o pessoal que está com a gente aí. Já vi aí a minha tia, está lá em Porto Alegre, Marlene. Um abração para a tia, para toda a família lá. Também a minha namorada Carla, minha noiva, que está lá no Passo da Micaela, também está assistindo. Então, dou graças a Deus, por a vida de todos vocês que fazem parte também dos nossos estudos. Então, como o áudio já está chegando, então eu já vou convidando vocês aí a pegarem suas Bíblias para a gente retornar ao Antigo Testamento, retornar a Gênesis, Então foram aí 3 semanas que a gente ficou detido no Evangelho de João. A gente estava no capítulo 7 de João, então um capítulo meio extenso e também com muitos ensinos, Então a gente teve que dividir esse capítulo o capítulo 7 em 3 partes. Hoje, Gênesis 42, a gente vai fazer ele completo, Ele está do 1 ao 38, certo? E a gente hoje vai fazer o estudo do capítulo 42, então, inteiro, certo? Então, eu convido vocês, então, já a pegarem suas Bíblias aí. E só para a gente conectar com o capítulo anterior, que foram aí há 4 semanas atrás, quase um mês, eu acho, 4 semanas. Então, não sei se vocês lembram, então, capítulo 41, então José já tinha recebido do faraó o cargo de governador do Egito. José já tinha interpretado os sonhos do faraó, já tinha ocorrido 7 anos de fartura, Agora estava passando pelos 7 anos de escassez, certo? E como a gente acompanhou no capítulo 41, então a fome, já estava assolando não somente o Egito, mas a palavra fala em todo o mundo, Então pode-se dizer que também o mundo se tratando também daquela redondeza ali, ou também de uma forma geral, certo? A palavra nos fala sobre todo o mundo, A fome era terrível no mundo inteiro. Então, a gente vê que então essa fome, esses 7 anos, porque José interpretou os sonhos do faraó, Então agora a gente vai ver, a gente lembra que do capítulo 39 ao 41, a gente vê que a narrativa teve um centro, o centro da narrativa foi José. Então a gente acompanhou no 38, 39,
Não, 38 é a história de Judá. Aí sim, 39 ao 41, e agora também o 42, tem o centro na vida de José, certo? Agora, no 42, né, 20 anos depois, mais ou menos aí, retorna a narrativa de Gênesis também falando sobre a família de José. Então aqui nesse contexto, nessa narrativa, a gente vai ver o retorno de Jacó, seu pai, o retorno também falando da terra de Canaã, e também dos seus 11 irmãos. Nessa ocasião, esses 10 estão protagonizando esse retorno, né, ao Egito. Então, a gente viu que do 39 ao 41, José foi vendido por seus irmãos. Isso no 37, né? 37. 38 dá a pausa e fala de Judá e Tamar. E depois 39, 40 e 41 tem um centro, como eu falei, em José. Certo? Então ele passa de prisioneiro, um estrangeiro, para governador, né? O segundo mais poderoso do Egito, né? Pode-se dizer da nação mais poderosa do mundo daquela época, né? E dessa forma, José vai seguir como sendo o centro de Gênesis até o fim, né? Então a gente vai ver, certamente se tratando agora de toda a família junto, mas José ainda segue como um dos principais personagens, né, centrais do livro de Gênesis. Então, como a gente vai fazer o estudo do capítulo inteiro, eu convido então para vocês pegarem suas Bíblias, certo? Para a gente poder entrar em território sagrado, que é a palavra de Deus. Então, antes mesmo, é bom, como Charles Spurgeon falava, né, que a gente retire as sandálias dos pés para entrar no território sagrado, assim como Moisés, quando chegou no deserto, perto da sarça, né, ardente, que Deus falou para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele território era sagrado. A palavra de Deus é um território sagrado, então, para que a gente possa estar tirando, né, as sandálias dos pés para entrar nesse território, eu convido vocês a gente fazer uma oração para que possamos meditar aqui no capítulo 42 de Gênesis. Meditar, guardar no nosso coração, né, praticar e dividir. Amém? Então, eu convido vocês, vamos fazer uma oração e já em seguida a gente vai ler do 1 ao 38. 42, Gênesis 42, do 1 ao 38. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, Tu és a presença de Deus aqui na terra conosco e através de Ti, Espírito Santo, viemos agradecer por mais esse dia, por mais essa semana que está chegando ao fim e também por esse momento tão especial que é onde nos reunimos, Espírito Santo, para meditar na Tua Santa Palavra. E que nesse momento venhamos humildemente te pedir que você abra nossos olhos e ouvidos espirituais, que a gente venha rasgar o nosso coração para que a Tua Palavra venha fazer morada e, consequentemente, venhamos praticar e dividir os Teus ensinos. Nos ajuda para que a gente possa estar aprendendo com a lição de Gênesis 42, que certamente vai nos trazer uma boa reflexão e um bom ensinamento, como toda a Tua Palavra sempre nos traz. Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Vamos ler o capítulo, então, do 1 ao 38. Meu título aqui se trata de os irmãos de José descendo, né, até o Egito, indo até o Egito. Então o capítulo 42 começa assim. Eu vou ler aqui numa NVT, certo? Nova Versão Transformadora. Nos diz assim. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito.
desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito, junto com outros, para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiram saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles, somos servos. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu. São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar a sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo, e outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José colocou na prisão. Os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nesta situação difícil. Rúben disse: não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou de seus irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos e que os irmãos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido. E em segredo devolvessem o pagamento,
colocando o dinheiro na bolsa de cada saco. Na boca de cada saco, perdão. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereais sobre os seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos. Devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e, tremendo, disseram uns com os outros: o que Deus fez conosco. Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram: o homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões de sua terra. Mas nós lhe garantimos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco e o mais novo está na casa com o nosso pai. Em casa com o nosso pai, na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: saberei com certeza se vocês são homens honestos. Da seguinte forma: deixe um de seus irmãos comigo e volte para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos, e não espiões. Então lhes devolverei seu irmão, e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com dinheiro, do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também? Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matar meus 2 filhos, e eu me responsabilizo por ele, e prometo trazer de volta. Jacó, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu, e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecer com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Então, pessoal, eu preparei aqui uma breve introdução. Então a gente pode ir acompanhando aqui novamente a leitura do capítulo, tá? Sobre essa breve introdução, certo? Que nos fala que Deus usa a sua providência divina através da vida de José, para que possa salvar da morte não somente a família da promessa, né, Jacó e seus filhos, e também não somente os egípcios, mas também todos os povos que pereciam com essa grande escassez de alimento. Então a providência divina de Deus, através de José, que interpretou os sonhos e teve a sabedoria de Deus para armazenar durante os 7 anos de fartura cereais o bastante para que pudessem passar 7 anos de escassez. Então a gente vê, primeiramente, né, Deus entrando em ação através da vida de José. José, como sábio administrador, capacitado por Deus, né, ele usa a situação de crise, ele usa sua autoridade e sua inteligência, né, para que ele possa unir seus irmãos, né, e fazendo esse plano ele confronta com uma situação de vida e morte, porque ele diz, se vocês, né, como o texto nos fala, que se eles cumprissem eles viveriam, senão o que ficou ali morreria, né? Então, com esse plano a gente vai ver mais à frente um plano divino, um plano de Deus através da vida de José. Deus começa, né, a despertar em suas consciências, na consciência de seus irmãos,
um sentimento de culpa e arrependimento. Então a gente vê que é uma narrativa que já vem se explicando por si mesmo, né? Não tem muitos mistérios aqui para desvendar, mas a palavra de Deus sempre vai trazer uma aprendizagem, né? E com certeza a gente vai também tentar tirar uma boa aplicação para que a gente possa estar botando no nosso dia a dia, acrescentando na nossa vida. Embora seja uma narrativa, né, que, como eu falei, ela vem se explicando por si própria, né, mas esse nosso humilde estudo, que a gente tenta sempre fazer expositivo, ele requer 3 pilares, né? Tanto o estudo como a pregação expositiva, ela requer a leitura, ela requer uma explicação e também requer uma aplicação. Então, a gente fez no início, antes da nossa oração, né? A gente retornou um pouco sobre o capítulo anterior. Agora aqui a gente fez uma breve introdução, né? Falando sobre esse plano divino que Deus começa a realizar através da vida de José, para que desperte em seus irmãos, né, um sentimento de culpa e arrependimento, né, na vida deles. Então, agora adentrando para tentar explicar um pouco sobre o texto, esta narrativa aqui de Gênesis. Então a gente vê que após a intercessão aqui do velho patriarca de Jacó, ele está preocupado, né? A gente vê que ele fala que está preocupado com essa situação, que estão passando fome. E o que a gente, já logo de início, a gente pode observar? A passividade de seus filhos. Quando ele fala, vocês estão aí parados, olhando uns para os outros. Então a gente já pode ver que eles, ali, seus filhos estão passivos, meio que esperando a morte chegar, como se diz, né? E também outra coisa que a gente pode ressaltar logo no início aqui, é o grande cuidado com Benjamim, que é o filho mais novo, é o filho de Raquel, a sua amada, e é o irmão mais novo, né, ilegítimo de José. Então, o que a gente consegue observar sobre essa passividade? Então, a presença de Deus é essencial sempre, né? Então, aqui, seus 10 irmãos, aqui 11 com Benjamim, estão na terra prometida, estão em Canaã, estão com o pai das promessas, que é Jacó, mas estão adormecidos espiritualmente. Do outro lado, José está longe de sua terra, está no Egito, está no meio de um povo pagão, mas tem a presença de Deus. E em todo momento, nos capítulos anteriores, a gente via o autor Moisés ressaltando que Deus era com José e José era temente a Deus. José sempre ressaltava a presença de Deus e que era Deus quem fazia as obras, não era ele. Então, 11 filhos em Canaã, com a presença do pai das promessas, mas espiritualmente afastados de Deus, espiritualmente dormindo espiritualmente. Porém, do outro lado, José, no Egito, um povo pagão, mas com a presença de Deus. Então, só para a gente ressaltar aqui, também a gente falou sobre esse cuidado que a gente vai ver, é mencionado no início e no fim do texto, esse cuidado, né, de Jacó com Benjamim. Então, depois, mais no fim, a gente vai trazer um pouco mais sobre isso. Então, a gente vê que logo após a chegada aqui dos irmãos de José ao Egito, a gente pode observar, né, com esse reencontro conduzido por Deus, a gente vê aquele sonho que José teve sendo cumprido por Deus. Eu convido vocês a dar um pulinho aqui lá no capítulo 37, que é quando José entra, né, na história do livro de Gênesis. Capítulo 37, versículo 5. Vamos só ler esse sonho que José teve, contou para eles, e com certeza esse sonho também foi um estopim, né, para que os seus irmãos tivessem cada vez mais inveja dele e também tivessem tentado matá-lo e vender, e consequentemente venderam ele como escravo. Então a gente vai ver esse sonho sendo
se cumprindo, Deus cumprindo esse sonho de José. Então, capítulo 37, versículo 5 nos diz assim: certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Aí eu vou falar o sonho aqui que está no versículo 6, eu vou seguir. Ouçam esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, cereais, né, de trigo. De repente, meu feixe se levantou, ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então, logo que seus irmãos chegam, como o próprio texto nos diz, seus irmãos chegam ao Egito, vão negociar esses grãos e acabam sem saber que é José, mas Deus está cumprindo aquele sonho. Eles se prostrando, né, o rosto sobre o chão aqui, como fala a palavra. Então, não tem como a gente não ver esse sonho de José sendo cumprido por Deus, né? E aí então agora, a partir desse momento que José identifica seus irmãos, né, José com a sabedoria divina, é sempre bom a gente ressaltar isso, que tudo de bom que tem na gente não é nosso, é de Deus, né? As coisas ruins são, né, nossa, mas as coisas boas é Deus que nos dá. Então a gente ressalta também que, por isso também José sempre a todo tempo fala isso, então a gente tem que ir tirando, né, essas lições e também para que a gente possa entender o quanto que a gente é falho, o quanto a gente necessita e precisa de Deus, né? Então, a partir desse momento, José identifica seus irmãos, esse sonho se cumpre, logo vem a memória dele, e então José, com essa sabedoria divina, começa esse grande plano, essa narrativa sobre esse plano para provar os seus irmãos, né? E esse plano começa agora, aqui no 42, e ele só vai ser revelado, esse plano, lá no capítulo 45. Então a gente vai ver o 43 e o 44 ainda sobre esse plano, sem ele saber que é José, mas lá no capítulo 45 esse plano é revelado, José se revela a seus irmãos, certo? E ao desenvolver dessa narrativa a gente pode observar, o que a gente consegue observar aqui quando a gente leu esse plano, né, essa narrativa aqui, quando José acusa, então a gente vê acusações, José acusando os seus irmãos de serem espiões, a gente vê defesa de acusações, eles se defendendo, né, dizendo até em partes que eram homens honestos, mas José conhecia eles, Deus também conhecia eles, né, então honesto eles não eram, né. Então a gente consegue ver, como podemos imaginar, quase que um tribunal aqui, né, nessa narrativa, né, esse plano divino que José começa a formular. Então a gente vê acusações, a gente vê defesa de acusações, a gente vê prisões, né, a gente vê exigência de provas. Então podemos que analisar como um tribunal, né? E depois a gente vê o retorno, né, de 9 irmãos a Canaã. E logo depois desse retorno, né, a gente vai ver mais uma vez esse plano, né, de José, quando José esconde de novo o dinheiro deles junto com os cereais. Então tudo isso é um plano de Deus que José começa a realizar para despertar a consciência de seus irmãos. Certo? Eu não vou dar o spoiler ainda, que é para a gente poder pegar, saborear a cereja do bolo aqui mais à frente, tá? Mas então a gente vê de início um contexto de um tribunal, então como a gente vê José acusando, seus irmãos se defendendo, José exigindo provas de que realmente eles eram honestos. Então a gente volta, os irmãos voltam, saem do Egito, voltam a Canaã, no caminho a gente vê o plano ainda em movimento, né? Como a gente falou, o dinheiro colocado de volta na carga deles. E quando chegam, né, o retorno, o reencontro com Jacó, eles falam parte dessa narrativa, né? É contada de novo. Então a gente vê uma repetição da narrativa, é um capítulo grande, mas em todo um contexto. Por isso que eu não quis dividir em mais partes, e também a gente fez uma leitura inteira,
Então a gente vê uma narrativa e logo depois aqui seus irmãos quando retornam, repetindo essa narrativa para Jacó, tá? E nessa parte final, a gente vê dois pontos aqui que nos chamam a atenção. Então, como a gente viu, o capítulo logo ao início fala desse cuidado que Jacó tinha com Benjamim, que era o filho mais novo, o filho de Raquel, o irmão legítimo de José. Lembrando, né, que isso também tinha com José. Esse mesmo cuidado, essa mesma preferência, e até ele fala que Benjamim é tudo que ele tem. Então a gente vê que era um ponto negativo que Jacó ainda não tinha aprendido com aquilo. Porque toda aquela bajulação, toda aquela preferência por um filho acabou despertando essa inveja nos irmãos. E a gente vê então aqui Jacó, né, o próprio texto nos mostra isso, né? Que Jacó ainda não tinha aprendido com a morte de José. Então, Jacó repete essa preferência, né, por Benjamim aqui. Claro, como a gente sabe que Raquel era a amada, era quem ele amava. Então, Raquel deu José e deu Benjamim. Eram os dois filhos. Então, eram os filhos que ele, porém sendo os mais novos, eram os filhos que ele mais amava. Mas para um pai, né, demonstrar preferência por um filho e não por outros, certamente isso é muito errado. E certamente isso foi também um grande estupim, né? Com certeza tudo é plano divino, é plano de Deus, a gente não está aqui para questionar, mas com certeza isso foi um grande motivo para os seus irmãos ter tentado matá-lo e também vendido ele como escravo, né? Também a gente vai fazer um contraste aqui quando entra Rúben na história, quando Rúben toma a palavra e faz uma proposta para Jacó. A gente vê que ele tomou a palavra na hora ali que os seus irmãos mencionam que estavam passando aquilo porque eles tinham feito aquilo com José. Mas o que vai nos trazer agora aqui um contraste, a gente vai tentar contrastar, fazer esse contraste, né, do plano divino, a maturidade espiritual de José, que era o segundo mais novo, com a proposta de Rúben, que era o primogênito, era o filho mais velho. Então a gente vê que a palavra menciona que ele disse que se ele fracassasse no plano de trazer Benjamim de volta, que Jacó poderia matar os seus dois filhos. A gente fica pensando, qual avô que ia se consolar na morte de um filho matando dois netos? Então, com certeza aqui nos grita, a gente vai fazer esse contraste aqui de José, o segundo mais novo, né, mostrando uma grande maturidade espiritual, mostrando que ele era temente a Deus, com essa... podemos dizer que esse caso, esse plano certamente fracassado que não convenceu Jacó, né? Então a gente lembra também que Rúben foi o mesmo que cometeu aquele pecado gravíssimo contra seu pai e contra Deus, né? Aquele caso de incesto que ele acabou deitando na cama de seu pai, né? Traindo seu pai com uma das suas mulheres, uma da sua concubina, que era uma de suas mulheres. Então Rúben era o mesmo esse que cometeu aquele gravíssimo pecado de incesto contra seu pai e contra Deus, né? Que está lá em Gênesis 35, 22. Se tu quiser, depois tu pode voltar lá para meditar sobre isso. Então, Rúben, mesmo sendo o primogênito, sendo o filho mais velho, ele nos transparece, ele nos mostra um caráter de pouca sabedoria e uma imaturidade espiritual. Por isso a gente contrasta aqui com José, que era o segundo mais novo, e a todo tempo aqui José nos mostra uma grande maturidade espiritual, mesmo sendo o segundo mais novo. Então esse contraste a gente pode trazer em prática muitas vezes também para nós.
Claro que aqui está ligado à palavra, mas pensa comigo, esse contraste. Idade e experiência de vida nem sempre é um sinal de experiência com Deus. Então esse contraste de José e Rubem nos mostra que muitas vezes anos de idade, anos de igreja, nem sempre é um sinal de experiência com Deus. Certo? Mas agora aqui eu vou despertar para a grande lição e a conclusão aqui de Gênesis 42, certo? A gente vai ficar detida no versículo 21 e versículo 22. A gente vai voltar, vai reler esse versículo, porque aqui, nesses dois versículos, está a nossa lição, está a conclusão de Gênesis 42. Tá? Dá um pulinho comigo aí, volta aí, para o versículo 21 e 22. Então aqui, nesse momento, a gente vai retirar a nossa lição, né? A lição literária, aqui a lição que o texto nos dá. Versículo 21 e 22 nos fala assim: conversando entre si, disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José, tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rubem disse: não lhes falei que não pecasse contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Aí agora aqui. Agora temos que prestar contas pelo sangue dele. Pessoal, como eu disse para vocês, é uma narrativa, mas toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os escritores, com certeza, foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Então, a gente meditando com um pouco mais de profundidade, a gente consegue entender que nessa parte está a lição de Gênesis 42. Tá? Então, como eu falei para vocês, esse plano que José começa a bolar, mesmo conhecendo seus irmãos, começa a provar, e é um plano divino que Deus faz através da vida de José. Então ele começa a ter um resultado já logo aqui, no versículo 21 e 22, certo? Porque José começa a confrontar e acusar eles, né? Então a gente vê que seus irmãos tiveram as suas consciências despertadas para perceber que estavam colhendo o que haviam plantado há 22 anos atrás. Então, Gênesis 42 também nos confronta com a questão da consciência. Ponto para a gente parar aqui e meditar sobre essa palavra, consciência. Gênesis 42 vai nos confrontar sobre essa questão da consciência, né? Em certo sentido, né, a narrativa de Gênesis agora, ela, como a gente falou, ela toma um ponto, tira um pouco do foco somente de José. Então, como eu falei, capítulo 37, 39, 40, 41 e 42, ela tem o foco somente em José. Agora, ela se torna a história de seus 10 irmãos, né? Jacó, eles retornam a ser assunto dessa narrativa. E em especial, pessoal, a gente vai tomar a vida de Judá, que ainda não entrou aqui. Mas a gente vai, certamente a gente sabe que através de Judá, depois a linhagem messiânica, né, continuaria. Então Deus começa a realizar um plano, esse plano que José começa a botar em ação aqui com seus irmãos, para despertar a consciência deles. Porque principalmente Judá
né, que vai ser o ponto mais à frente que vai levar a linhagem messiânica. Tá? Então, Deus trabalha a fim de despertar na consciência dos irmãos de José consciências quase mortas, consciências que estavam lá passivas, esperando a morte chegar, sentado, olhando uns para os outros. Então, Deus trabalha a fim de despertar essas consciências quase mortas, né? E aí o ponto, trazê-los ao arrependimento e à restauração. Deus desperta a consciência, eles, estamos passando isso porque, lembra que a gente fez aí há 22 anos atrás? Então começa eles entre si, o texto fala que eles, todos, aqui começam a conversar e começam a se questionar por que eles estavam passando por aquilo. Então Deus trabalha a fim de despertar a consciência deles. E esse despertar de consciência é para trazê-los ao arrependimento e para trazê-los à restauração. Né? Então Deus estava purificando, né, e unificando novamente Israel, o contexto de Israel como nação, antes deles se tornarem uma grande nação, que mais à frente a gente vai ver que todos retornam ao Egito e ali eles se multiplicam de uma forma muito grande, como Deus mesmo tinha dito, que através de Abraão, né, seus descendentes seriam numerosos, muito, muito numerosos, que não poderiam ser contados. E logo após aqui no Egito a gente já vê um grande número deles, né, sendo... Então eu queria que vocês trouxessem, meditassem comigo sobre essa parte. Esse plano. Então, Deus trabalha a fim de despertar as consciências, para que as nossas consciências possam trazer ao arrependimento. Esse arrependimento não é a palavra de arrependimento de... como é que eu vou falar? Um arrependimento somente de chorar, mas sim um arrependimento de mudança de comportamento, mudança de vida. Do grego metanoia, né? Um arrependimento, não um arrependimento por... me fugiu a palavra aqui. Não somente um arrependimento superficial, né? Mas sim um arrependimento para restaurar, para purificar, para nos unificar com Deus. Então, Deus trabalha com esse plano que José está fazendo para despertar a consciência ali de seus irmãos, para que eles primeiramente se arrependam do que eles fizeram, para que o próximo passo seja a restauração. A gente vai ver, como eu falei para vocês, depois Judá dando um passo de restauração. Então Deus começa a purificar e unificar novamente a nação de Israel. E essa nossa parte final aqui, a nossa aplicação final, ela vai ser em cima também desse ponto máximo aqui de Gênesis 42. Então eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente possa meditar junto. Tá? O que a gente consegue tirar aqui em uma aplicação sobre o que a gente aprende aqui no texto, o que o texto, mesmo não tendo a grande, vamos por aqui, o texto nos mostra o título, que é os irmãos voltando ao Egito. O texto nos traz uma longa narrativa, mas aqui a gente vai tentar trazer o ponto máximo, o ponto de aplicação também, né, da lição que o texto nos mostra. Uma verdadeira fé e uma verdadeira salvação envolve necessariamente arrependimento. Então, Deus trabalha para despertar as nossas consciências, para nos levar ao arrependimento. Né? Então, para termos uma verdadeira fé e para recebermos uma salvação, está envolvido nisso arrependimento. Então a gente vê que Deus nos coloca também em situações difíceis
para que a gente possa aprender a lidar uns com os outros em amor, perdão e graça. Situações difíceis, tudo que acontece na nossa vida, a gente sabe que Deus é soberano e é porque Deus permite. Então a gente tem que conseguir tirar aprendizagens, né, como a gente está tentando tirar aqui desse texto. Então quando Deus nos coloca em situações difíceis, Ele quer que a gente aprenda também, tire lições para quando a gente também se confronte com situações difíceis que vai envolver perdão, que vai envolver um amor verdadeiro, que vai envolver a graça. Então, arrependimento. Situações difíceis é para que a gente venha aprender a perdoar, porque Cristo nos disse, né, que a gente tinha que perdoar, porque senão também Deus não nos perdoaria. Cristo nos disse, devemos nos amar uns aos outros como também Ele nos amou. Então, perdão e amor é a lição também. José estava com Deus, então José tinha ainda o amor pelos seus irmãos. A gente lembra que no capítulo passado, a palavra Manassés tinha esse título, né, esse significado, né, nos saltava também como arrependimento, quando ele dá o seu nome, o nome do seu filho lá no Egito, Manassés, né, que falava que Deus tinha feito ele esquecer das ofensas, tinha feito ele esquecer das coisas ruins que ele passou. Então, em José já estava de boa, Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava conduzindo ele, então José já tinha o sentimento de perdão, o sentimento de amor. Mas agora, através desse plano que Deus estava fazendo, estava envolvendo ele e seus irmãos, eles deviam aprender também sobre amor, sobre perdão. Então José vai dar uma grande lição. Então também que a gente possa entender, quando estamos em situações difíceis, é para que a gente venha aprender também a ter uma relação com o nosso irmão. Então, quando a gente vem ser ofendido, quando a gente é magoado, a gente tem que realmente perdoar e não guardar aquele sentimento, porque isso vai nos envenenar, vai ressecar nossa alma, certo? Então, a gente vai também trazer aqui sobre não é possível dar passos para o futuro sem resolvermos com transparência, com tranquilidade, com paz, os conflitos do passado. Não é possível darmos passos ao futuro sem resolvermos com transparência, com tranquilidade e paz os conflitos do passado. Então, isso também é uma lição que o capítulo 41 também nos mostra, e agora, mais uma vez, em outras palavras, o autor joga aqui para nós. O Espírito Santo aqui nos ajuda também a entender que sem perdão, sem amor, a gente não consegue avançar. José, quando deu o nome do seu primeiro filho de Manassés, ele disse: Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar. E ele bota o nome filho de Manassés. Logo após o segundo filho, Efraim, ele diz: Deus me fez prosperar. Então ele, sem perdoar, ele não prospera. Então aqui também a gente consegue entender que não vamos conseguir dar passos para o futuro, não vamos conseguir avançar espiritualmente sem perdão, sem amor, sem resolvermos esses conflitos, né, com o nosso próximo. Também aqui para a gente fazer um contraste aqui positivo, né? Porque assim como Deus usou José, a gente vê aqui o texto, né, usando uma narrativa aqui do texto, Deus usou José para salvar o mundo da fome, do pão físico, a fome que alimenta a carne, né? Deus usa José para salvar o mundo da fome do pão físico. Também usa José para reconciliar, para restaurar a família, né? E nesse ponto desperta a consciência
de seus irmãos ao arrependimento. Então a gente vê Deus usando José nesse primeiro passo para matar a fome do mundo, para salvar o mundo, para restaurar e despertar a consciência ao arrependimento. Do mesmo modo, só que de uma forma divina e tão grandiosa, a presença de Deus em Jesus Cristo. Cristo 100% Deus, 100% homem. Então, Deus usou José para salvar o mundo da fome do pão físico, para restaurar, reconciliar, restaurar uma consciência de arrependimento. Deus também usou Jesus para salvar, para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da fome do pão da vida. Então, também a gente entende que somente com Jesus a gente também pode se reconciliar novamente com Deus. Então, José restaura a consciência para que eles possam também se reconciliar novamente a família de Jacó. Deus também usou Jesus para salvar o mundo da fome espiritual, para salvar o mundo dos seus pecados, perdoar os pecados do mundo e nos reconciliar com Deus. Então, por isso que a gente liga muitas vezes muitas coisas de José, né, como um tipo de Cristo, né, não levando ao pé da letra, né, falando, né, mas a gente vê muitas coisas e em vários capítulos a gente consegue fazer paralelos assim, não, né, em tamanho e escala, né, porque Jesus é Deus, né, era Deus e a presença de Deus viva, né, como 100% Deus, 100% homem. E sobre o arrependimento, o que a gente consegue entender, pessoal? É o Espírito Santo. É somente através do Espírito Santo que a gente vai ter as nossas consciências despertadas ao arrependimento. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, hoje, a presença de Deus envolve o mundo com o seu Santo Espírito. Hoje temos o livre acesso a Deus através do Espírito Santo que está presente conosco. Então, José usou esse plano divino para despertar a consciência dos seus irmãos ao arrependimento. Hoje a gente tem a presença de Deus diretamente através do seu Espírito Santo, né, para despertar as nossas consciências ao arrependimento. Então que a gente possa estar cada vez mais pedindo a Deus, né, que o seu Espírito Santo nos ajude, que a gente possa perdoar, que a gente possa amar, que a gente possa nos arrepender realmente dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, de nossas falhas. Somente através do Espírito Santo teremos as nossas consciências despertadas ao arrependimento. E para finalizar, naquela época eles tiveram a figura de José para isso. Hoje em dia a gente tem a figura de Cristo. Certo? Porque em Cristo a gente tem a plena redenção de nossos pecados. Em Cristo a gente tem a nossa consciência purificada, né? E somente em Cristo a gente tem a resolução de nossos problemas, tanto com Deus quanto com o próximo. Então, eu creio que hoje aqui o capítulo de 42 de Gênesis aponta também, como toda a Escritura aponta para Cristo. Então a gente consegue fazer esse paralelo, né, de José e também trazendo essa aplicação, né, na prática aqui sobre perdoar, sobre amar, sobre realmente se arrepender, né, dos pecados, né, dos maus caminhos. Então a figura de Cristo nos traz plena redenção dos nossos pecados. A gente tem realmente os nossos pecados perdoados através de Cristo. E a gente tem a nossa consciência purificada para resolver os nossos problemas, tanto com Deus, tanto com o nosso próximo. Amém? Então, a frase aqui, final, para a gente finalizar aqui. Gênesis 42 nos traz essa lição. Deus trabalha a fim de despertar as nossas consciências ao arrependimento
e há uma restauração, e assim purificando a nossa vida para podermos estar unificados novamente através de Jesus, podermos estar ligados novamente a Deus. E somente com Cristo chegaremos a Deus. Somente com a ajuda do Espírito Santo teremos a nossa consciência despertada sobre realmente se arrepender e sobre realmente amar e perdoar. Amém? Então, Deus trabalha para despertar as nossas consciências ao arrependimento e à restauração, purificando as nossas consciências e nos unificando novamente com Deus através de Cristo e do seu Espírito Santo. Amém? Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente retorna ao Evangelho de João. A gente vai a João 8. Semana que vem a gente volta também a fazer um presencial. A gente vai conversar lá com a irmã Tânia para ver se a gente vai fazer lá na Sangafunda. Então a gente tem feito um rodízio, né, de 15 em 15 dias. Semana passada a gente fez lá na igreja, nossa igreja batista lá no Jardim América. Então a gente, em princípio, a gente ia fazer no Sítio Floresta, mas a gente vê que também o Sítio Floresta agora vai tá comemorando o aniversário, então vai ter já uma campanha de quinta e sábado lá, de louvor, de um grande culto de comemoração a mais um ano da congregação do Sítio Floresta. Então a gente vai tentar falar com a irmã Tânia para ver se a gente faz sexta que vem lá na Sangafunda, certo? Se não for lá vai ser no Fragata ou na sede, mas a gente vai seguir com a proposta de fazer de 15 em 15 dias um presencial e também seguir aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Então se você também perdeu já algum dos estudos e quer também, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, depois eu vou botar nos comentários, tá? Que tem também a gravação dos nossos estudos, também uma parte de Mateus, o Evangelho de Mateus, que a gente também fez o estudo, tem o Evangelho de João completo e também uma boa parte de Gênesis. Amém, pessoal? A minha oração e o meu pedido a Deus é que o nosso humilde estudo hoje venha trazer alguma aplicação realmente que possa ter sido gratificante não pode, possa ter sido edificante, é isso que eu queria falar, na nossa vida. Esse humilde estudo que a gente vem trazendo com a ajuda do Espírito Santo, que a gente possa estar realmente botando em prática, né? Esse humilde estudo da Santa Palavra de Deus. Então convido vocês a gente fazer uma oração e semana que vem, se Deus permitir, João capítulo 8. Amém? Oramos? Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, viemos te agradecer por esse momento de estudo da Tua Palavra, pelo momento também, Senhor, podemos dizer que de comunhão, mesmo à distância, estamos ligados pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, pela Tua Santa Palavra, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. A Tua Palavra, que é a nossa bússola, é a base da nossa fé. Então a gente te agradece, Senhor, pela Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício perfeito do Teu Filho amado, que nos livrou do pecado, da morte. Senhor, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que está presente conosco. É a Tua presença. Te agradecemos porque é Teu Espírito Santo, Senhor, que nos leva ao arrependimento, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão que tem participado das reuniões e também de muitos ainda que vão participar. E, Senhor, nosso pedido é que você venha acrescentar, Senhor, semeadores e ceifeiros na Tua obra, porque é chegado o tempo, Cristo está vindo e temos que fazer a nossa parte, Senhor. Que venha diminuir cada vez mais o homem e venha cada vez mais aumentar o Teu Espírito Santo em cada um de nós, Senhor. Que o ego venha cair cada vez mais, Senhor, que não venhamos buscar glória dos homens, mas a Tua, Senhor, a Tua glória, a Tua presença seja o ponto máximo. Que a gente venha buscar cada vez mais, que o Teu nome venha a ser glorificado e que nós venhamos cada vez a diminuir mais e Teu Espírito Santo cada vez mais ser presente em nossas vidas e no mundo inteiro, na vida de cada um. Amém. Amém, pessoal? Muito obrigado.
pela presença, obrigado por toda participação, por cada mensagem. A gente faz para Deus, mas com certeza cada mensagem, cada compartilhamento, isso é também um combustível, né? Para que a gente possa estar cada vez mais nos dedicando e trazendo um estudo edificante, né? Que possa ser edificante. A gente sabe que às vezes aí, vou ser sincero para vocês, né? Às vezes, como a gente dividiu ali João em 3 partes, às vezes aí 15 versículos, 12 versículos, às vezes, né? A gente requer um bom tempo de meditação, de estudo, nas Bíblias de estudo, em sermões, em livros, para que a gente possa trazer 1 hora de estudo. Às vezes eu tenho que me dedicar de 8 a 12 horas. Eu não estou falando isso para me gloriar. Como a gente falou, é para que também você tenha esse desejo e fome da palavra de Deus. Para que você possa também estar cada vez meditando mais na palavra de Deus. Porque é isso que vai nos alimentar e nos fortificar na hora difícil. Então medita, estuda na palavra de Deus, busca a presença do Espírito Santo, que é isso que vai nos conduzir para quando o nosso mestre voltar, a gente está atento com a nossa lamparina cheia de óleo, e que a gente possa estar subindo com ele e fazendo parte do seu exército. Amém? Então semana que vem, se Deus permitir, João capítulo 8, um abençoado final de semana e que o Santo Espírito de Deus seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família e onde tu for, tu abra a tua boca, fale da palavra, que a tua boca também seja a palavra de Deus, a voz de Deus na vida das pessoas que estão precisando. Assim como José foi bênção para o Egito, para Canaã, para todo mundo, que tu também seja bênção na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, aonde tu for, tu também seja um atalaia, né, do Senhor, tu seja também páginas da Bíblia falada, o Espírito Santo vai botar na tua boca as palavras oportunas. Então vai, medita, te alimenta da palavra, porque Deus quer realmente usar cada um de nós. Amém? Abençoado final de semana. Até semana que vem, se Deus permitir. João capítulo 8.